Foi a primeira vez que eu li Julia Quinn e não foi o que eu pensava. Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adrê. Hoje eu tô aqui pra falar sobre O Duque e Eu, o primeiro livro da série Os Bridgertons, escrito pela autora Julia Quinn. Ele é composto por 9 livros e foi publicado no Brasil pela editora Arqueiro. Mas todas essas informações vocês já devem estar careca de saber, né? Eu conheço essa série há muitos anos, só que eu demorei absurdamente pra me render aos romances de época. Quando eu comecei a ler, eu dei preferência pra Mary Bellow e pra Lisa Kleypas. Ou seja, existem trilhões de livros da Julia Quinn em todas as livrarias do Brasil, mas eu nunca li nenhum. Inclusive, eu tenho alguns livros dela, mas eu vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo que sair aqui no canal. Como uma boa leitora, assim que eu fiquei sabendo que ia ter uma adaptação, eu falei, preciso ler o livro. Só que eu optei por ler o livro depois que eu já tinha terminado a série. E eu não sei se foi a escolha mais acertada, porque eu achei a série mais interessante. Daphne Bridgerton é a primeira das irmãs a ser apresentada à sociedade, e isso aconteceu há 2 temporadas. Tendo convivido com 3 irmãos mais velhos, ela desenvolveu uma personalidade um pouco mais prática do que as meninas da época. Nada de afetação, gritinhos, desmaios. Ela era ótima pra se conversar. E isso acabou tornando ela uma ótima mulher. Forte, alegre, ela sabia o que queria do futuro dela. Ela buscava um marido por quem ela pudesse se apaixonar e com quem ela pudesse ter uma família tão grande quanto a que ela tinha. Ela também era uma lady perfeita, sabia seu lugar na sociedade, sabia tudo o que esperavam dela. Só que ela tinha uma beleza comum. Até aí, nada demais, certo? Pois bem, todas as qualidades dela, ao invés de servirem para que ela fosse uma candidata perfeita, na verdade tornou ela uma ótima amiga, porém nunca uma candidata à esposa. Ela e o Duque de Hastings se conheceram numa situação muito constrangedora. E naquele momento, ela não sabia que ele era Duque e muito menos que ele era um bom e velho amigo do seu irmão mais velho. E naquela mesma noite, eles decidiram se aliar para atingir os seus objetivos pessoais naquela temporada. Ela queria atrair a atenção de bons candidatos a serem seu futuro marido. Ele queria afastar as mães e as candidatas que estavam atrás do seu tio. E é a partir desse acordo deles que a história começa a se desenvolver. O resumo que eu acabei de fazer, e um pouco mais, aconteceram nos primeiros 25% do livro. E isso é basicamente metade da história do casal. Na série, as coisas demoraram um pouquinho mais a acontecer. Principalmente a história com o Nigel. E isso me deixou muito incomodada. Sério, quando eu vi que a situação com o Nigel aconteceu logo no início assim do livro, eu falei, não quero mais ler, não quero. Não consegui, continuei. Enquanto no livro a história é muito focada no casal, a série traz muitas tramas paralelas. Então, de uma forma geral, o livro acaba parecendo ser muito raso. Ao mesmo tempo que eu achei que as coisas aconteciam muito rápido, eu senti falta de um pouco mais de movimento, sabe? Um pouco mais de interferência externa, para que o casal tivesse tempo de se desenvolver e das coisas acontecerem. Pode ser também que o formato do livro transpareça menos a passagem do tempo. Na série é mais fácil, porque tá ali visualmente, você vê eles se encontrando várias vezes, aqueles encontrinhos lá, passeando aqui, jantando lá, dançando acolá, enfim. Essas coisas são mais fáceis de visualizar na série. Mas foi a impressão que eu tive de uma forma geral do livro em comparação à série. Aproveitando o gancho, eu quero falar de alguns personagens que eu gostei muito na série e que alguns deles nem existem nos livros. Começando com a Lady Danbury. Eu achei ela muito importante na construção do personagem do Simon. Ela é a mulher que resgata ele, que fala, olha, você é bom. Ela foi um ponto de força e de amor pra ele. Ela e a Viscondesa, Lady Bridgerton, eram muito divertidas quando estavam juntas, quando estavam confabulando ali sobre os dois. E isso não existe no livro. A impressão que passou pra mim é que ela era só realmente a amiga da mãe dele, que acolhia ele durante alguns verões, e era uma personagem muito sem gracinha. Então, já fiquei decepcionada com isso. Porque ela é uma das primeiras personagens a aparecer na série. Então, fiquei esperando uma coisa mais... Enfim. Louise Bridgerton e Penelope Farrington. Ai, gente, é um nome tão complexo, né? Eu sou daquela pessoa que quando vê um nome que não consegue falar direito, lê como XXX e bola pra frente. Bem, elas duas são um ponto à parte na história. Eu amei a amizade delas e elas praticamente não são citadas no livro. A amizade delas, então, é inexistente. Achei que a adaptação deu uma ótima introdução à história da Eloise, apesar de não saber como eles vão desenvolver isso nas próximas temporadas, já que ela, se for seguir a ordem, seria só a 5ª temporada. E eu me diverti muito também com a busca dela pela Lady Whistledown. Já a Penelope
Penélope, nossa, gente, teve uma empatia, assim, uma identificação muito forte com ela, sabe? Ela transita por várias situações, por várias tramas dentro da história, enfim, eu tô muito ansiosa pra ver como que ela vai ser desenvolvida ao longo da série. Falando em Fedor, então, a gente tem o Lorde. Ele teve um papel super importante na crítica social da série com relação a vícios. Ele teve um arco que foi criado por causa dele. E, gente, ele começa o livro morto já. Ou seja, tudo que gira em torno dele na série, na adaptação, não existe no livro. Nem um amigo do Simon, que é lutador. E eu fiquei decepcionadíssima com isso. Apesar de achar que a amizade dos dois é um baita furo de história, porque por mais que, enfim, que ele tenha passado a vida meio libertino e tal, ele continua sendo um duque. Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes. E claro, a Marina Thompson, a prima distante dos Fedor, então, que chega na cidade pra temporada e depois a gente descobre que ela foi pra lá por conta, enfim, de um outro motivo e causa uma confusão super generalizada. Ela não existe no livro. Na verdade, fiquei sabendo que ela existe no 5º livro. Ela é, assim, levemente citada, mas é uma personagem totalmente diferente. Ou seja, a gente vê aí que tem vários personagens, várias tramas, várias situações que fizeram com que a história da adaptação ficasse infinitamente mais rica do que a do livro. E claro, tem a própria Lady Whistledown. Eu achei a personalidade das duas muito diferente nas duas histórias. Preferi ela na adaptação. Porém, eu fiquei muito chateada que a gente descobre quem ela é no final da primeira temporada. Porque ela foi comparada com uma Gossip Girl do século XIX e eu achei super divertido. Só que eu li 12 livros da Gossip Girl e eu não tive nenhum nome. Eu assisti 6 temporadas de Gossip Girl pra no final me falarem um nome. E agora eles entregam assim, de bandeja? No primeira temporada? Não gostei. Fiquei chateada. Enfim, gente, foi essa minha experiência com o livro, com a série. Eu quero saber, vocês já leram, já conheciam Julia Quinn? Só ouviram falar por causa da série? Me diz como é que foi essa relação de vocês. Já me disseram que o segundo livro, que tem como protagonista o Anthony, falaram que é melhor do que o primeiro. Então estou na expectativa, vou ler com certeza, porque eu me recuso a acreditar que eu vou ser a única pessoa no mundo que não gosta de Julia Quinn. Não tô aceitando isso com muita facilidade. Então vou ler pra tentar reverter a situação. E também porque eu tô doida pra comprar as edições especiais que a Arqueiro tá lançando. Eles acabaram de divulgar o segundo livro, que é o do Visconde que Me Amava, e eu tô querendo comprar. Mas eu não vou comprar se eu não gostar da história, né, gente? Me ajuda. É isso, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!